Será que 1 hora é suficiente para fotografar um ensaio de gestante? A resposta pode fazer você mudar a forma como você agenda e organiza os seus ensaios. Fala galera, Christian da GoImage por aqui em mais um Papo GoImage e hoje com a nossa queridíssima convidada parceira da GoImage, Veri Gabriel. E aí, Veri, como é que você está? Obrigado mais uma vez pela participação aqui, né? Sempre muito bom conversar contigo, Veri. É uma honra estar aqui com vocês, eu adoro essa atmosfera, muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom. E o meu brother, amigo Pedro Santos, como é que tá, Pedro? Tudo certo aí? Tamo junto, tudo certo, cara, tudo certo. Seguinte, mais de 1 hora para fotografar um ensaio gestante é loucura. Quanto tempo tu leva, Pedro, tipo assim, chegando direto ao ponto? Considerando que tu já tem bons anos da fotografia, né? Que talvez nem todo mundo consiga ter essa performance, né? Então, era até um negócio que eu comecei a compartilhar isso há um ano atrás com alguns alunos, com a galera aqui da live, enfim, do YouTube, todo mundo que é fotógrafo e acompanha a gente, eu comecei a compartilhar que eu fotografo meio rápido, assim, o negócio acontece meio rápido. E eu não sabia identificar o porquê, né? Mas, claro, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas realmente, cara, eu acho que o ensaio, ele pode ser algo dinâmico e isso contribua com a experiência. Pode ser algo rápido, prazeroso e sem cansar. Esse é o principal, principalmente quando se falando de gestante, tá? Eu entendo que tem gente que prefere, passar a tarde no estúdio, ter aquele dia pra ser a atração principal e ser bem cuidada e tal, não sei o quê, e trocar de roupa várias vezes. Mas eu já penso na outra parte. Cara, então pra responder, assim, a gente pode ir até mais além depois. Eu faço ensaios, às vezes, uma troca no estúdio. Vamos lá, a pessoa vem e quer fazer uma troca no estúdio. Tal, eu vou olhar os arquivos ali, 7 minutos, 9 minutos, fotografando. Claro que, né, a pessoa fica quanto tempo aqui dentro? 20, 25, mas 30 às vezes. Mas, cara, pra fotografar eu acabo fazendo de uma forma muito rápida, principalmente em estúdio. E eu não vejo necessidade de fazer mais, de verdade, assim, sabe? Então, na média, meus ensaios levam 8 minutos por troca de roupa. Pois é. E, Veri, como é que é pra ti aí? Eu acho assim, depende muito, eu acredito que depende muito do intuito. O que a gente quer buscar com aquela fotografia? Eu busco conexão? Então, se eu quero conexão, sentimento, né? Eu quero criar um vínculo com esse cliente, eu vou ter pelo menos uma meia hora aí. Ele vai chegar no estúdio, a gente vai conversar, ele vai tomar um café, para ele se soltar, ficar mais leve e aí a gente começar o ensaio. Então, se a gente vai nessa dinâmica, ele dura em torno de 1 hora e meia, né? Se a gente pensar do momento em que ele chegou até o momento que ele vai embora. Agora, o ensaio em si, os meus ensaios, eu tenho, claro, como o Pedro falou, a prática é tudo. Então, quanto mais você pratica, mais você entende como que você pode, minimizar aquele tempo. Até porque as pessoas estão cansadas, não querem ficar muito tempo fazendo aquilo, é chato mesmo, né? Então, hoje, os meus ensaios duram em torno de 50 minutos, o ensaio. Mas eu fico um tempinho a mais com o cliente para ele realmente ter esse contato, para não parecer uma linha de produção, sabe? Mas eu acho que é muito fotógrafo para fotógrafo, porque tem gente que faz aquela coisa muito posada, muito tradicional, então é muito mais rápido, né? Tem os que buscam mais conexão, vai na casa do cliente, fica 2, 3 horas ali com ele e tudo mais. Então, eu acho que o tempo de ensaio é uns 50 minutos, 1 hora no máximo. Mas aí tem esses tempos de comer, de conversar, e por isso que dura um pouco mais. Muito bem, e para você que ainda não virou Prime da GoImage, você está perdendo tempo. Clique aqui no QR Code, escaneie o QR Code, faça sua inscrição, né? Vire Prime da GoImage e aproveite todos os benefícios, né, que o Prime tem aí para você. Além de cashback, a gente tem desconto para quem pagar no Pay, a gente tem as galerias, tem mostruário gratuito, enfim, tem uma infinidade de coisas e você não pode perder essa oportunidade. Então escaneie o QR Code e venha fazer parte dessa comunidade que está crescendo demais no Brasil inteiro. Pedro, deixa eu perguntar uma coisa, mas e aí, não tem um risco aí envolvido de... Eu sei que o resultado é bom, né, Pedro? Tipo assim, enfim, a gente já conhece o trabalho, se sabe, né? Inclusive, acho que a gestante que chega pra ti, ela já tem essa bagagem aí de entender que tá indo para um profissional que vai fazer um trabalho incrível, mas não corre o risco do cliente achar que é feito de qualquer jeito, tem essa sensação, às vezes pode dar essa sensação, não para clientes que já fotografaram contigo, tá? Mas a gestante chegou a primeira vez lá e aí tipo assim, o cara foi tão rápido, será que vai ficar bom? Como é que... Não, corre.
E isso é um negócio que eu, sempre quando eu falo dessa minha questão e dessa característica, eu alerto isso, né? Porque primeiro que pode ser ruim pro cliente, pode ser ruim pro resultado também, tá? Eu acabo fazendo dessa forma porque, cara, no estúdio eu tenho muita segurança, muita mesmo, assim, sabe? Eu já vi alguns fotógrafos fotografando e, cara, parece que já tem o resultado e fica insistindo naquela insegurança de, não, mas eu preciso de mais uma, eu preciso de mais uma, eu preciso... Cara, no estúdio não tem muito o que inventar, 90% do ensaio ele é parecido fotograficamente falando. Não todos iguais, mas tudo que eu vou fazer em um ensaio eu já fiz em outro, parecido, sabe? Então isso acaba fazendo com que seja muito rápido, né? Mas essa percepção do cliente, tudo vai de como tu passa isso pro cliente, ou melhor, tudo vai de tu passar isso pro cliente, né? E isso não é em uma comunicação só, é numa construção de comunicação. Quando a pessoa pede orçamento, em algum momento ali da copy ou do áudio, eu falo, não, que é muito rápido, é muito dinâmico, a gente não vai precisar passar a tarde toda no estúdio, ou se deslocar a grandes distâncias, justamente pro conforto dela, porque a gente preza pela experiência e tal. Isso aí já abre algo na cabeça dela. Quando a gente marca, a gente fala, ó, pô, teu horário fica, sei lá, quarta-feira das 18 às 19, tá reservado aqui e tal, com outras informações e tal, então já tá limitado ali 1 hora, né? A gente bota ali, geralmente não precisa mais do que isso, caso precise não tem problema, então a gente não limita, mas não limita muito, ou melhor, não limita, mas já deixa, cara, tá bom isso, né? E eu sempre começo o ensaio da mesma maneira, eu boto ela ali no meio e falo, cara, ó, fica aqui paradinho, eu vou fazer só uns testes, não tá valendo nada, eu vou só ir ligando as luzes aqui pra ver como é que tá ficando e tal, não precisa fazer pose nem nada e tudo mais, inclusive na hora que tiver valendo eu vou te avisar e eu vou te ajudar do início ao fim, eu que vou te ajudar com as poses, pra onde tu tem que olhar, como que tem que fazer, todos os detalhes, eu te ajudo, fica tranquilo, não precisa saber posar e tudo mais, eu te ajudo. E outra coisa, tu vai ver que é super tranquilo, é super rápido, é super simples, quando tu vê a gente já vai estar trocando de roupa e rapidinho já acaba, então não fica tranquilo em relação a isso. Então eu já vou avisando que é rápido. Fotografo e tal, quando termino, cara, pra mim aqui tá ótimo, a gente pode trocar. E eu sempre deixo aberto pra, cara, tem alguma outra foto que tu tenha visto na internet, alguma foto que tu tenha visto no meu Instagram, que tu queira fazer, tu vai me dizendo, não deixa de me dizer. Mas pelo que eu tenho aqui já tá ótimo, a gente pode trocar e ir pra outra. Eu acho que conforme a gente vai praticando, a gente vai tendo feeling. Que tem clientes que já estão meio que esgotadas e aí você diminui a sessão. E tem clientes que estão super à vontade e você continua. Então, é muito de você sentir também na hora. Por isso que é tão importante você estar presente, né? Você vai sentir se aquela cliente ainda tá rolando muita coisa legal ou se já tá uma coisa muito repetitiva, né? Então, acredito que isso conta muito também. A minha pergunta, na verdade, é muito acerca disso, sabe? Se o tempo, ele era algo que está relacionado à quantidade de sessões que vocês querem fazer no dia, porque isso impacta em faturamento, ou isso, assim, também tem essa flexibilidade, opa, a sessão está rendendo, então vou continuar mais, porque por consequência vou vender mais naquela sessão. Sabe, é um pouco disso que tu falou, né, Veri? Tipo assim, se vê que, ok, tem um resultado bacana, a mãe já não tá rendendo, né, a gestante, que nem ali até o comentário da Karen, ela botou assim, pô, às vezes tem o marido que tá emburrado, a criança que não, o outro filho que não para, né, então, tipo assim, talvez não seja conveniente continuar, né? Mas pelo que eu entendi, se a sessão está rendendo, vale a pena continuar mesmo que passe um pouco do tempo que foi planejado, né? Sem dúvida. E no meu caso, como eu pego muito a Golden Hour, que é o pôr do sol e tudo mais, eu fico muito vendo essa questão da luz. Então, assim, se eu vejo que tá um sol muito alto, eu ainda continuo conversando, eu vou deixando algo bem leve. Eu não tô o tempo todo clicando com a câmera no rosto, sabe? Que eu acho que isso intimida muito também. Então, e até porque eles não estão acostumados com isso. Então, por isso que eu falo, gente, tem que conversar, sabe? Não é só um negócio de clicar, né? Para criar realmente um vínculo e para que ele também volte outras vezes. E aí, eu fico esse tempo com ele até o finalzinho do pôr do sol. Então, a gente não estipula, tipo, é 1 hora de ensaio, 1h30. Não, a gente fala, olha, em torno de 1 hora, 1h30, se perguntarem, né? Sobre o que você falou, é muito importante isso. A gente não faz mais do que 2 ensaios por dia. Mais pelo meu bem-estar, assim, porque se eu faço muitos ensaios, eu fico muito esgotada emocionalmente, porque como eu me envolvo muito com o cliente, o meu emocional fica muito esgotado, sabe, assim, a bateria social. E eu sou muito, assim, de socializar, adoro isso. Mas, como eu dirijo o tempo todo e converso, né, e me jogo, me envolvo, a gente não faz mais do que 2. E todos os nossos ensaios, de tanto envolvimento que a gente tem, de tanto criar uma experiência agradável, a gente nunca, tipo, fica só na quantidade de fotos que ele fechou. Sempre vai ter foto extra.
Então, acho que é muito mais não é por conta do tempo que a gente ficou com ele, e sim porque o ensaio ficou muito legal e a atmosfera foi muito agradável para ele. Então, ele sempre contrata foto extra e é muito legal, independente do tempo que a gente ficou. Essa parada de interpretando como tá a estamina do cliente, a energia, né, é importante, principalmente quando se fala de gestante, assim. Agora que eu comecei a diagnosticar isso, né, essa característica, eu acho que eu alcancei essa característica de fazer rápido, justamente por, quando eu fazia só externo, meio que não ter limite. Eu começar a notar que as pessoas terminavam os ensaios exaustos. E isso não é bom, né? Eu posso fazer um ensaio de 6 horas. Cara, eu fotografo casamento, entendeu? Já fiquei 16 horas fotografando, né? Eu já fiquei 26 horas fora de casa por causa de um casamento. Então, não é o problema, mas pro cliente isso conta um pouco, assim. A única coisa, e eu acho que dentro, externo, 1h30 eu concordo, pra isso, assim, né? Mas eu acho que se passar muito disso, eu acho que fica aquela sensação, foi legal, foi divertido e tudo mais, mas, cara, quando acabou eu dei graças a Deus, sabe? E eu quero realmente que acabe e a pessoa fale, cara, sério, já deu, que da hora. E isso não é uma parada pro cliente achar que, nossa, como o Pedro faz rápido, ele desemboca rápido o negócio. Não, é pra ele também achar que, olha como deu certo comigo. Existe uma responsabilidade que o cliente se bota para ele performar no ensaio, né? Pô, eu tenho que performar, eu tenho que estar bonito, eu tenho que saber fazer as coisas e tudo mais. E quando dá certo rápido, dá aquela sensação de, olha, eu fiz bem, olha, me saí bem sendo fotografada. Várias vezes eu termino o ensaio e eu ouço algo nesse sentido. Nossa, que fácil, eu pensei que eu não ia conseguir, pensei que ia ser mais difícil, tal. Não, pô, foi bem pra caramba, cara, foi muito fácil de fotografar. E a pessoa já, sabe, já reforça um pouco aquela questão positiva de que... E que não foi tão longo, tão demorado. Porque eu penso assim também, Pedro, no caso do estúdio, se a gente prolonga muito, é muito cansativo, porque é repetitivo, parece que a pessoa ficou ali fazendo só pose e tal, né? Mas na externa, tem 2 fatores que eu acho que a gente pode pontuar aqui também. A externa, a pessoa caminha muito. Ela vai e volta, não sei o que, isso cansa. Por isso que eu falo do feeling. Se você vê que o negócio já tá meio, sabe, você já finaliza ali, tá ótimo, perfeito. E tem outro ponto que, como é dinâmico, você tá caminhando, tá mudando de ambiente e tal, às vezes a pessoa não percebe que levou 1 hora, entende? Então, acho que tem esses 2 pontos pra gente analisar com relação ao estúdio. Porque o estúdio, de fato, mais do que 40 minutos, eu acredito sim que é muito exaustivo, entende? Porque é muito a mesma coisa ali. Por isso que a gente tem 2 pontos aqui que são muito bons da gente falar, né? E um outro ponto que eu acho importante falar é do Fastbook da GoImage. Gostou, né, Pedro? Gostou, né? Essa vim bem, né? Tô cada vez melhor. O nosso Fastbook está no nosso ecossistema, goimage.com.br. Se você não conhece, você tem que entrar lá e conhecer a nossa linha de álbuns impressos. Aqui tá um pouquinho estourado, né? Mas deixa eu tentar achar aqui o melhor caminho. O nosso Fastbook é o carro-chefe da GoImage. Ele é um álbum que ele é muito versátil, então você pode usar para ensaio de gestante, pode usar para casamento, enfim, para todas as suas entregas, o Fastbook é o principal e o álbum ideal, que tem uma relação de custo-benefício incrível. Para você que vai fazer o primeiro pedido, tem desconto. Se você for Prime, você tem também desconto pagando com o GoImage Pay, tem mostruário gratuito, então tem muita coisa legal no ecossistema da GoImage. goimage.com.br, vai lá e confere toda a linha de produtos físicos que a gente entrega para você. O que me parece, então, gente, até para a gente ir encaminhando para o final do vídeo, é que, assim, não existe uma verdade absoluta, como eu acho que nada na vida, né? Me parece que o que é mais coerente é o fotógrafo, né? Entender se o que ele quer é algo assim que possa dar um pouco mais de volume, um estúdio um pouco mais de volume, automaticamente ele vai ter que criar alguns métodos para poder fazer uma sessão que seja uma experiência bacana, mas que também possa ter uma certa assertividade para não gastar tanto tempo fazendo. E o outro ponto também é que, para sessões externas, né, ter uma experiência ainda mais imersiva ali e tu poder trabalhar um pouco melhor, criar uma conexão, como é o caso da Veri, também pode fazer muito sentido. Então, depende muito aí do que você deseja, né, pro negócio. Me parece que esse é o melhor caminho, não existe um certo ou errado. O que eu acho, Pedro, eu, por exemplo, provavelmente, se virasse fotógrafo, iria para uma linha um pouco mais parecida com a tua do que com a da Veri. E a Veri, eu já percebo, pelo que eu conheço dela,
uma certa facilidade numa conexão com as pessoas que é incrível, e ela tá usando isso a favor dela. Acaba se envolvendo muito mais com o cliente, né? E podendo ter também uma fotografia que é incrível e que vende muito bem também com menos volume. O Pedro, que é uma linha que eu provavelmente seguiria, é uma linha de um pouco mais produtiva, vamos dizer assim. E é muito pela segurança que tu tem, né, Pedro? Ao longo de tantos anos aí no estúdio, tu chega lá e já sabe o que fazer, sabe apertar o parafuso certo, né? E nessa questão de não ter certo ou errado, o mais legal é o seguinte, é o fotógrafo entender e potencializar qual que é a proposta única de valor dele, né? Se a tua proposta única de valor é fazer uma experiência e a cliente passar, sei lá, a tarde toda no teu estúdio, ela vai maquiar e ela vai ficar lá e vai ter uma musiquinha e vai ter um negocinho pra ela tomar, uma frutinha e tal, e ela vai passar. Beleza, potencializa isso, comunica isso e faça com que isso seja a tua proposta única de valor. E se não, tu quer fazer de uma forma rápida, tu quer que seja prático e que a gestante não precise, entre aspas, perder a tarde toda pra fazer as suas fotos e ainda assim ficar legal, comunica isso. Fala, isso aqui, meu ensaio é uma experiência bacana e é rápido, é prática. Tu consegue fazer das 7 às 8 da manhã antes de vocês irem trabalhar, tu consegue fazer as tuas fotos e vai ficar legal igual e vai ser divertido igual. Além de não ter o certo ou errado, pegar essa característica que é a que a gente mais gosta, cada um da sua maneira e da sua medida, e comunicar isso e potencializar isso pra sempre ser visto como uma coisa boa. Eu sempre, bato muito na tecla. A galera me pergunta, Pedro, como tu convence a gestante a usar só 3 trocas? Como tu convence as pessoas que é só 1 hora? Como que tu convence as pessoas a não precisar dar entrada pra vir fotografar, fazer tudo em inversão de risco? Na maioria das vezes, é tu passar a mensagem como algo positivo. Eu sempre falo um negócio que eu fui na farmácia, preciso desse remédio aqui, larguei a receita na mão do cara, o cara... Esse aqui, cara, é pra ti? Eu falei, tô morrendo, né? Cara, tô morrendo e vai ser R$300 o remédio, sabe? E não, era um negócio que o cara tinha ali, só que no olhar a receita ele já parecia que tudo era um problema. Então comunica pras pessoas sempre como algo bom, sabe? Eu, por exemplo, aqui na minha empresa, eu demoro 6 dias pro cliente escolher as fotos e 10 dias pra entregar as fotos. Eu acho muito, mas é o que rola por enquanto. Vamos mudar. Eu acho muito, eu acho um exagero. Por mim, podia estar pronto em 3 dias, tá? Só que eu falo o seguinte, cara, em 6 dias a gente marca a escolha, depois que escolher 10 dias fica pronto, rapidinho, tá tudo pronto, vai estar com as fotos todas aí. Eu não falo assim, a gente escolhe depois só de 10 dias fica pronto, tá? Antes de 10 dias não vai ficar. Como é que o cliente recebe essas 2 informações? Comunicação é tudo, né? Acho que a comunicação, você falar o tempo todo o que vai acontecer, como que vai ser, o tempo, sobre a entrega. Gente, tem que comunicar, é a chave de tudo na vida. O cliente vai estar já sabendo, porque não tem como antecipar ou imaginar uma coisa, né? Imagina que você fala que dura 40 minutos, mas chegar lá dura 2 horas. Ou o contrário, enfim. Então, comunicação. O que ele falou sobre a entrega, comunica. Às vezes o cliente fica no seu pé, mas porque você não... Olha... demora tanto tempo em função disso, não precisa dar tanta satisfação, mas assim, explica que você tem todo um cronograma, entendeu? Então, eu acho que a base do nosso negócio é a comunicação. E por fim, eu queria, por gentileza, que vocês respondessem ali a pergunta da Karen, que pode ser provavelmente uma das perguntas também que outras pessoas tenham, né? Que é, vocês têm valores diferenciados externos em estúdio? Ela tem. Ela diz que tem. Vocês têm também? Eu não. No meu caso, assim, eu geralmente faço estúdio e externa. Então, o nosso pacote não tem uma diferenciação. Se o cliente quiser só estúdio ou só externa, é o mesmo valor. Não tem. A não ser que sejam os ensaios temáticos, tipo Natal ou Dia das Mães, que são só internos, né? E são diferentes, assim, na construção. Então, aí o valor é diferente. Mas os ensaios de família, de gestante, não tem diferenciação. Todos, absolutamente todos os meus ensaios, tirando o evento, é um aniversário, algo nesse sentido, assim, tirando eventos, todos os meus ensaios, não importa onde for, é R$44 por foto. Sem número mínimo, o fotógrafo escolhe o que quiser depois. É quase que 100%, né, Pedro, inversão de risco, né? Não, e externo também, ensaio. Ensaio comigo é por foto em inversão de risco. Isso. A pessoa quer vir aqui, ó, uma troca de roupa aqui no estúdio, R$44 por foto, vem fotógrafo, escolhe quantas quiser depois. A pessoa quer ir pro Rio de Janeiro, fazer um ensaio lá, claro que daí vai ter deslocamento, tudo mais, né?
Não tem problema, R$ 44,00 por foto, escolhe só quantas quiser. Muito bem, e esse foi mais um Papo GoImage. Se você gostou, você precisa se inscrever no nosso canal, e aí a gente cresce e traz sempre conteúdos cada vez melhores aí, discussões que são muito pertinentes aí para o mercado da fotografia, para você evoluir, né, o seu marketing, a sua venda, a sua fotografia em si. Então, se você gostou, deixa o comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo Papo GoImage.